Boa noite, a paz. Paz e graça, boa noite. Pastor Fabiano na área, PC. Glória a Deus. Ministério Mova-se. Igreja de Movimento. É isso aí. Tamo junto. Domingo. E para fechar com chave de ouro, esse vídeo. Hoje nós tivemos um culto assim, que foi o céu na terra. Onde o Espírito Santo teve misericórdia, nos trouxe uma palavra, cuidou desde o início do dia até agora no resto da noite. Tivemos pessoas novas no culto, né, PC? Algumas visitas que nós fizemos ontem, as pessoas apareceram lá hoje. E felizmente foi um culto abençoado. As pessoas que estavam lá, faltou muitos irmãos, mas as pessoas que estavam lá estavam para receber realmente da parte de Deus. Foi muito bênção. Se hoje tivéssemos conseguido reunir todos os irmãos, provavelmente... As cadeiras não tinham dado. As cadeiras tinham faltado cadeiras, realmente. Amém. Amanhã, segunda-feira, nós vamos estar orando lá. Amanhã pela manhã eu vou passar o horário que nós vamos estar orando lá na igreja. Segunda, terça e quarta nós vamos estar orando na igreja, tá? É importante que você participe, se envolva. Assim que nós colocamos de pé, de joelho, assim que nós começamos a orar, o céu se abriu e aconteceu coisas tremendas, testemunhos tremendos. Mas até relatou lá hoje, lá. Deus tem abençoado muito, não só a nossa vida, mas a nossa vida ministerial e o nosso ministério também, através de pessoas. Deus tem feito, porque a gente passou no começo uma prova, para começar tudo foi uma prova. É o que a gente vai ministrar aqui daqui a pouco, mas foi uma prova que nós passamos. Mas nós chegamos hoje assim, num lugar em Deus que quer dizer que estamos bem satisfeitos. Nós sabemos que vai vir muito mais da parte de Deus. Então é isso que vale, né? A gente vai compartilhar uma palavra hoje do que foi repartida lá no culto por toda a igreja, que é Gênesis capítulo 22, que fala de Abraão e Isaac. É uma passagem extremamente delicada na vida de um homem, porque o que foi pedido para ele, apesar que ele se dispôs a fazer, ele falou: Senhor, quando o Senhor, Deus o chamou, ele falou: Pai, eis-me aqui. Então, eis-me aqui, eu estou à sua disposição, Deus. Então, quando Abraão se coloca à disposição, acho que ele nunca imaginou que Deus pediria algo tão íntimo e de grande valor a Abraão, né? No texto que a gente leu lá hoje, né? Passando algum tempo, Deus pôs Abraão em prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Quando a gente começa a servir a Deus, Deus te chama várias vezes, mas a gente prefere ir adiando. Abraão não. Opa, Deus está me chamando, é agora. E eu acho que Abraão na hora pensou: Deus vai querer só que eu faça as mesmas coisas de sempre. Deus vai querer que eu faça só, vou lá limpar a igreja só. Às vezes Deus quer te provar de uma forma para ver o nível que ele tem com você. Porque o nível dele com você é alto e o seu com Deus. Então acho que quando ele chama Abraão e Abraão já responde assim, Deus já vê: opa, meu filho está pronto, né? E foi assim a parte que hoje mais me deixou surpreso, foi essa resposta. Eu já li esse texto várias vezes, mas quanto mais você lê, mais você aprende, porque a palavra se renova muito. E eu entendi que mesmo a gente estando sendo provado, mesmo a gente estando no meio da tempestade, Deus nos chama para saber assim: será que nas lutas ele está comigo? Eu acho que essa resposta de Abraão é a resposta que muita gente hoje precisa ouvir. E de imediato, ele serve a Deus, né? E como o PC falou, foi um grande desafio.
E a gente não vê na continuidade dos versículos Abraão murmurando. Ele acorda como se fosse nada tivesse acontecido. E ele prepara durante o dia, chama mais 2 servos e seu filho. Pega tudo que tem que pegar para a viagem. Deus fala, você vai até eu te mostrar. E aí, depois de 3 dias de caminhada, aproximadamente, Deus mostra. É o que nós falamos lá na igreja, né? Eu acho que Abraão estava pedindo para andar muito mais, né? Para Deus não mostrar Num lugar o tão local próximo, que deveria... acontecer o local. Mas eu acho que assim, eu acho que Abraão entendeu, não foi tão difícil para Abraão, porque Abraão fez uma coisa que muitos de nós não conseguimos fazer, que é obedecer, sem murmurar, obedecer. Hora nenhuma Abraão, meu Deus, meu filho, nossa, como é que eu vou fazer? Foi andando. A única hora que Abraão parou foi quando ele falou para os servos dele, esperem aqui, que eu e o menino vamos seguir até lá. Mas de antes, Abraão foi andando os 3 dias feliz e levando o menino, coração apertado, porque mesmo quando a gente não tem coragem de fazer um sacrifício, por mínimo que seja no jejum, a gente não tem coragem de parar, vou ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. É difícil para quem gosta. Mas Abraão, ele estava firme em Deus, ele sabia, e ele sempre foi obediente, ele estava sendo obediente, obedecendo a Deus, porque Abraão confiou tanto em Deus, que ele sabia tudo que passava no coração de Deus. Eu acho que foi um alinhamento muito grande de Abraão e Deus nessa história toda aí, né? Nesse desenrolar aí, né? E chega o grande dia, a grande hora, né? E aí ele pede para que os 2 servos permaneçam ali, que ele vai caminhar adiante com seu filho. E a gente vê o nível de relacionamento de pai para filho de muita confiança um no outro. Porque o Isaac em nenhum momento questiona seu pai. Simplesmente ele se coloca na condição de filho, vendo Deus na vida de Abraão. Confiando no pai, né? Interessante. Então isso. a confiança é tudo. E quando ele se despede, ele fala, nós vamos ali e já já nós voltamos. Nós, né? Ele já tinha convicção que Deus faria alguma coisa, né? Porque quando ele se despede dos 2 servos, provavelmente voltaria só ele se Deus não tivesse intervido. Porém, Deus intervém e ele fala assim, antes mesmo, nós vamos voltar. É muita fé. Muita fé, cara, muita fé. E coisa que tem nos faltado muitas das vezes. Acreditar. Né? Para viver o sobrenatural de Deus é necessário obedecer. A obediência gera milagres, gera confiança, autoestima, o nível de intimidade aumenta, né? E ele chega lá e faz toda a preparação do holocausto. E geralmente quem faz, né, a preparação, e a gente vê logo em seguida o próprio filho também ajudando o pai a fazer a preparação. Ele prepara a lenha, prepara a faca, prepara todo o ambiente ali para fazer. Aí o menino, mas o que a gente vai sacrificar aqui? E aí você vê aí o pai vendo o filho falar isso, continua obedecendo a Deus. Impressionante. É um nível de intimidade muito grande com Deus. Eu acho que o mais difícil do texto é quando Isaac sobe no local do holocausto, né? Porque ele sabia que ele teria que pagar com a vida. E aí ele não corre do pai, até porque Abraão já era idoso, se ele corresse não tinha como pegar. Abraão correr atrás. E ele simplesmente se submete, sabendo que o que o pai está fazendo é o certo. É o que Deus chamou, o que Deus mandou. Meu Deus! Aí Abraão começa a amarrar ele ali naquele negócio, cara, e aí, nossa, os 2 continuaram ali caminhando, né? Já estava acontecendo já, na verdade, o processo do holocausto. E Abraão pega a faca, depois de amarrar o filho naquele altar ali, né?
Nossa, cara. A gente precisa viver essas coisas com Jesus, né? A gente precisa viver essas coisas com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que tudo foi preparado e Abraão ergue a mão para sacrificar seu filho e o anjo, né? O anjo do Senhor chamando do céu, Abraão, Abraão. E a mesma resposta que Abraão deu no começo quando Deus chamou ele, no versículo 1, aqui no versículo 11 ele responde o anjo: eis-me aqui. Já responde o anjo assim, né? Aí o não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho a ele. É muito forte, cara. Quando o anjo fala com Abraão e a resposta é a mesma que ele dá para Deus no começo, e ele fala para não fazer aquilo com o menino, porque Deus já tinha entendido o coração de Abraão. A gente não consegue entregar a nossa vida desse jeito para Deus, como Abraão foi. Então... Pois é, igreja. Pois é, vocês que estão nos ouvindo, é um grau de intimidade, assim como eu já falei no vídeo atrás, que a gente precisa confiar naquele que nos chama, né? E a confiança, muitas das vezes, a gente falha, né? E o anjo chama, né? Como no texto o irmão falou, PC. Mas o anjo do Senhor chamou dos céus: Abraão, Abraão. Aí Abraão responde: eis-me aqui. Deus chama no momento que ele está vendo que o Abraão fala: se Deus mandou, eu vou fazer. E Deus chama, e no versículo seguinte: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que teme a Deus, porque não negou o seu filho e o seu único filho. Não negou seu filho, seu único filho. A gente sabe que Deus é bom, mas muitas das vezes nós temos dúvida se o fato de ele ser bom, se ele também faz milagre. Abraão não tinha essa dúvida. Abraão tinha certeza que Deus ele era bom e que a misericórdia dele, o amor dele era para sempre. Nós temos dúvida no meio desse processo. Nós falamos: Jesus é bom, Jesus cura, liberta, mas ficamos presos e refém das coisas desse mundo. E, tipo assim, é uma coisa que a gente às vezes está gritando tanto, está clamando tanto errado, que a voz de Deus Deus já falou com a gente, e de tanta gente estar gritando, está desesperado, a gente não escuta a voz de Deus. Depois de tudo isso aqui, depois que o anjo falou com Abraão, Abraão se colocou de joelho e de repente ele olha para os lados e vê um cordeiro amarrado numa árvore pelo chifre. É esperar em Deus, a gente tem que aprender a esperar em Deus. Viver na dependência de Cristo é isso. É saber que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que a gente vai receber. E Abraão viveu isso. Não é à toa que Abraão está nos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, e é conhecido como o pai da fé. Então, assim, homens que revolucionaram o seu tempo, homens que tomaram decisão, que chamaram a atenção de Deus. É isso aí. E dá tempo a gente tomar algumas decisões que chamam a atenção de Deus. Talvez aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que eu estou fazendo é certo, Jesus vai lá e vira a chave e a gente percebe que a gente precisa refazer de uma forma mais calma, mais serena, mais prudente. E parar sempre para ouvir a voz de Deus, porque Deus não deixa ninguém desamparado. Quando ele viu cara, Abraão chegou no limite dele. Então agora sim eu sei que ele
tem temor a mim, então eu vou honrar o filho dele. O problema é que a gente é seres humanos e a gente acha que tudo que Deus pede para nós é impossível, ou dá trabalho. Ou não dou conta de fazer também. Mas Deus, o que Ele pede para nós é o mais fácil. O problema é que a gente se tornou pessoas egoístas e não conseguimos confiar naquele que nos chamou, né? Nós vamos orar. Amém. Nós vamos orar ao Senhor e que o Senhor possa te visitar nessa noite, nessa madrugada, nessa segunda-feira. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, o Deus que esteve com esses homens, mudou geração, meu Pai, homens que fizeram coisas que somente Jesus fez, homens que entregaram ao ponto de chegar no limite máximo físico e espiritual, mas não negociaram seu evangelho, Deus. Você que está me ouvindo aí do outro lado, onde que essa palavra chegar, que você possa viver o sobrenatural de Deus. Como, pastor? Entregando, confiando e aumentando o seu relacionamento ainda mais com o Senhor. Quando esses atributos começarem a fazer parte da sua vida, você vai viver o tempo novo do Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Nós estamos passando aqui, vamos finalizar esse vídeo. Essa semana nós temos muito trabalho pela frente, tá bom? Ministério Mova-se. Igreja em Movimento, estamos aí juntos. Deus abençoe poderosamente. Amém, em nome de Jesus. A paz esteja com todos. Amém.